Eu vou neste vídeo repercutir esta publicação do Bolsonaro no Instagram, onde ele mostra alguns retrocessos no Brasil que ocorreram após a sua saída da presidência, com o retorno do PT e do Lula à presidência da República. Tudo aqui que foi citado não é espanto, era totalmente previsível. E o Bolsonaro elencou apenas algumas coisas, como questão de reforma tributária, a questão de flexibilização por portaria do ato de tirar o bebê do ventre materno de forma prematura. Estou trocando aqui as palavrinhas, a questão das ervas, algumas pautas bem progressistas que eram óbvias, que de uma forma ou outra voltariam a ser pautadas e discutidas no Brasil. E eu também vou complementar com algumas cositas más. Então é sobre o retrocesso moral, econômico, entre outras áreas, que ocorreu no Brasil com o retorno de Lula, que eu vou comentar neste vídeo. Repercutindo aqui essa publicação do Bolsonaro, e eu vou colocando os meus complementos, ele começou falando o seguinte: os jogos e seus reflexos para a família brasileira. Em 2019 e 2022, não foram poucas as investidas para se legalizar os jogos no Brasil. O nosso governo, mais que se opor, sempre disse que, caso o Congresso aprovasse o projeto, seria vetado. Aqui ele está falando, obviamente, da questão das bets, né, desses sites de apostas. Eu acho que realmente o brasileiro tem que tomar muito, mas muito cuidado. Porque, por óbvio, esse modelo de negócio, para ser sustentável, ele tem que gerar mais lucros para os donos das casas de apostas do que para os apostadores. Isso é óbvio, porque se não for assim, o negócio quebra. Então, a chance de você entrar para perder nesses sites, nesses locais de aposta, é enorme. É, aliás, muito maior do que a chance que você tem de ganhar. Então, tenham calma. É claro, as pessoas vivem mal, querem sair do sufoco, têm a esperança de repente ter aquela sorte do mundo, né? Faz uma aposta arriscada e muda a sua vida. Claro, esse sonho todo mundo tem. Mas eu acho que o que vai ter de brasileiro se ferrando, tirando a própria vida por questão de desespero por ter perdido tudo nesses locais, tem que tomar muito cuidado, galera. Com o Bolsonaro no poder, como ele mesmo disse, a chance seria zero disso aí ser legalizado no Brasil. Agora, né, com o governo petista, a gente está vendo o que está acontecendo. Mas segue aqui o Bolsonaro. Quando deixamos o governo, as portas do inferno se abriram. Liberou-se a ervinha, né, que começa com má e termina com conha. O ato de tirar bebês do ventre materno de forma prematura foi flexibilizado por portaria. Aprovou-se uma reforma tributária que vai onerar mais ainda o contribuinte. Aliás, não precisou nem só de. Se a gente pegar, por exemplo, os sites chineses, né, que muitos brasileiros que não têm muito poder de compra, não têm muito poder de renda, se utilizavam para comprar os seus itens, se ferraram. Até valores baixos começaram a ser taxados, impostos que não param de aumentar. Isso é marca registrada de governos de esquerda, que por acreditarem que o Estado tem que ser gigantesco, eles não param de inflar a máquina. Então, quando o governo de esquerda volta para o poder, por maior que seja o Estado, eles continuam aumentando. Então é claro que o Estado acaba não cabendo no orçamento. E é óbvio que eles têm que colocar com mais voracidade ainda a mão no bolso do pagador de impostos. Não tem jeito, porque senão a conta não fecha. E ainda assim, mesmo sufocando ainda mais a população, a conta continua não fechando. Porque chega um dado momento que não adianta mais aumentar impostos. O efeito passa a ser contrário, é contraproducente. Mas a esquerda não entende isso. É uma coisa impressionante. Então isso é uma das marcas registradas de um governo de esquerda. A direita é o contrário. Pensa num Estado menor, enxuga o Estado, por isso que consegue diminuir impostos. Tá? Então, aqui, nada que surpreenda. Quem fez o L e já se arrependeu, não tem nem como fingir espanto, porque sempre foi assim. Se esqueceram dos governos Dilma, do segundo mandato do Lula, vocês estavam aonde? Não tem como se espantar com essas coisas. E segue aqui o Bolsonaro. E ganhou forças propostas para abertura de cassinos e toda ordem de jogos. Pois é, um negócio que, de novo, o povo tem que se cuidar para senão acabar com a sua vida financeira. As bets vieram em forma de aperitivo e explodiram no meio do povo, em especial entre os mais pobres, beneficiários do Bolsa Família. Somente em agosto último, 5 milhões de beneficiários enviaram 3 bilhões, B de bola, bilhões, às empresas de apostas. Elas vão ficar ricaças, não tenham dúvidas.
Um dos sintomas de que a economia não vai bem, nota-se, pelo volume de pessoas que se entregam à jogatina. Claro, é fruto do desespero, quer melhorar de vida. Hoje esse mercado de apostas movimenta entre 18 e 21 bilhões, B de bola, por mês. Sangria para a nossa economia, endividamento e depressão por parte da população. Não tenham dúvidas, o Bolsonaro ficou apenas nestes pontos, mas tem várias outras coisas. Por exemplo, outras mazelas com a volta do Lula e o PT no poder. A passada de pano para as tiranias da América Latina. Pô, os caras vieram. O Maduro teve aqui na posse do Lula. O Lula não esconde a alegria de ter os caras aqui. Entendeu? É uma coisa bizarra, passa pano, não consegue chamar o cara de tirano, não consegue falar que na Venezuela não tem democracia, que é um regime desagradável. Ele não consegue. No conflito entre Rússia e Ucrânia, de quem que o Lula tá do lado? Do lado errado. Entre Estados Unidos, que é a maior e mais pujante democracia do planeta, que tudo bem, tem os seus defeitos, mas é a maior e mais pujante democracia do planeta. E a China, o Lula prefere a China, tem mais afinidade com a China. Então, o Brasil regrediu sob vários aspectos. Na parte da economia, meu Deus do céu, não para de sufocar a população com mais impostos, cargas tributárias, taxa dali, taxa daqui. É uma coisa assim impressionante. Outra pauta supostamente cara para a esquerda, para o PT, para o Lula, Marina Silva, a questão do meio ambiente, das queimadas. Quer dizer, até nas pautas que a esquerda jurava se preocupar, jurava tratar com cautela, com preocupação, com dedicação, com eficiência, não está acontecendo. A Amazônia, o Pantanal, o nosso meio ambiente está ardendo em chamas, está batendo recordes sucessivos. Cadê o chilique dessa galera? Então percebam, pessoal, que até as pautas que supostamente eles deveriam mandar muito bem, nem nelas eles conseguem. Então o Brasil está dando para trás sob vários aspectos. É uma coisa lamentável que estão fazendo com o nosso país. As contradições do Lula. Vocês se lembram em 2022, durante os debates, o Lula criticava o Bolsonaro, que colocou algumas coisas sob sigilo, né? E o Lula falava, não, o meu governo vai ser transparente. Ele criticava, falava que o governo Bolsonaro não tinha transparência. Hoje o Lula está colocando várias coisas, até as banais, em sigilo de 100 anos, tudo tem sigilo. As viagens da Janja, quanto eles estão gastando, várias coisas entrando em sigilo. Então, assim, as contradições, a hipocrisia, tudo errado, mas tudo também previsível. A questão também de Israel, né, e o terror, quer dizer, entre aqueles grupos que instalaram terror em Israel, que começaram com os ataques desumanos, filmados, se vangloriando do terror que estavam fazendo contra os israelenses, de que lado o Lula ficou? Para quem que ele está passando pano? Para Israel, que é a única democracia da região? Ou para quem iniciou o terror e continua propagando o terror? Para quem que o Lula está passando pano? Quem que o Lula está atacando? Olha como o Brasil regrediu sob vários aspectos econômicos, as reformas, moral, né? Porque se você está sempre se aliando ou passando o pano para tiranos, para quem propaga o terror, meu Deus, moralmente a gente regrediu demais. Então são tantas coisas ruins, mas totalmente previsíveis, que até aqueles que fizeram L, porque acreditaram na lavagem cerebral da imprensa de que o Lula seria a única saída para salvar a democracia, não tem como fingir espanto essa galera, ainda que tenham caído na lorota da imprensa, porque vocês viveram os outros anos petistas. Se a gente pegar o Estadão, por exemplo, o Estadão, até 2022, nas eleições, falava que o Lula era a única saída para a democracia entre Lula e Bolsonaro. Agora, todos os editoriais, ou quase todos os editoriais, descendo a lenha no PT e no Lula, como se já não tivesse feito as mesmas críticas nos outros 4 mandatos. Então, como que defendeu o Lula, que só daria para ser o Lula em 2022, né, no segundo turno entre Bolsonaro e Lula? Meu Deus, sabe... Não tem como fingir espanto. Porque para mim é fingir espanto aqueles que se arrependeram. Ou a pessoa é muito alienada, né? Tem memória curta, não acompanha minimamente o seu país. Tudo bem, acontece. Às vezes as pessoas, por questão de trabalho, né? Mas assim, acaba pagando o preço. Tá? Então, para mim, tudo dentro do previsível. Muito me espantaria se todos os pontos que eu coloquei aqui criticando não tivessem ocorrido, tivesse ocorrido de forma contrária. Isso me espantaria. Mas está tudo rigorosamente dentro daquilo que eu esperava. Espero que as pessoas cada vez mais se arrependam de ter feito L e que na próxima eleição a gente tem que de uma vez por todas tirar o PT da liderança do nosso país.
Quinto mandato, pessoal. O PT está no quinto mandato. O Brasil ficou maravilhoso depois de 5 mandatos do PT, e sendo que 3 deles do Lula, né? O terceiro está ainda acontecendo. 2 a Dilma. O Brasil se tornou um país maravilhoso, com uma economia maravilhosa, educação maravilhosa, saúde, segurança pública. E aí? Dos últimos 24 anos para cá, 5 vezes o PT teve no poder. E aí? E aí? Então é isso. Temos que prestar mais atenção no nosso país, para não ficar repetindo como se fosse um loop eterno o mesmo erro, que é de ficar elegendo, reelegendo, reelegendo o petista. É isso, galera. Coloque nos comentários aí o que vocês acharam, se concordam ou não com as minhas opiniões, com os meus pontos de vista, e aí coloca o porquê. Caso concorde ou discorde, mas enfim, deixa aí o seu racional nos comentários. Se gostaram do vídeo, compartilhem, compartilhem nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, para a gente também sair da bolha. Os convido a me seguirem em todas as redes. Em todas elas eu estou como Vinícius CFP82. Aqui em cima em vermelho está o meu username. E vocês me encontram com esse login em todas as plataformas, tá? Em todas elas. Acho que no Brasil de hoje é bom a gente estar em todos os locais de praça pública, né? Virtuais, porque questão de democracia pujante, né? Então os convido a me seguirem em todas as plataformas. E até o próximo vídeo.